Olá pessoal, então vamos ver nessa videoaula como criar gráficos no Excel. Tá? Nesta primeira videoaula de gráficos vamos nos deter mais ao gráfico de colunas 3D, tá? Que é uma base para a gente ter, na realidade, as opções dos outros gráficos e as metodologias primárias para poder montar os outros gráficos. Então, existem duas maneiras de a gente começar um gráfico. Primeiro com os dados selecionados, né? E outra sem ter a seleção de dados e selecionando depois. Tá? As duas maneiras vão nos dar o mesmo resultado. No entanto, selecionando os dados antes, você já consegue ter uma visualização do gráfico nas primeiras etapas. Tá? Enquanto se vocês não tiverem essa seleção, vocês vão poder fazê-la mediante o avanço das etapas e aí sim poder visualizar como é que vai ficar o gráfico de vocês, tá? Fora isso, né, nós temos a opção de usar o menu inserir gráfico para criar um gráfico ou utilizar o botãozinho de assistente de gráfico, tá? Vou pelo botãozinho de assistente de gráfico aqui. Primeira etapa de 4, né, é a seleção do tipo de gráfico que eu vou querer criar, tá? Então aqui vocês têm colunas, barras, linhas, né, uma série de tipos padrões de gráficos e vocês ainda têm a opção de escolher tipos personalizados, tá? Que aí tem algumas funcionalidades a mais do que os tipos padrões. Vamos começar por um tipo padrão mesmo, tá? Para ficar mais bonitinho, vamos pegar aí colunas agrupadas com efeito visual 3D, tá? E aqui que eu disse que já está a grande diferença. Se você tem os dados selecionados ao começar a tua primeira etapa, quando você mantém aqui o botão pressionado, né, ele exibe já o modelo do teu gráfico no quadro acima, né, com as informações corretas do que seria o seu gráfico. Senão você só tem uma prévia no modelo sem as informações como elas estão nas suas tabelas de dados. Vou completar a primeira etapa, já escolhi o tipo de gráfico que eu quero, vou para a segunda etapa. Quais são os meus intervalos de dados? Como eu fiz a seleção, eu não preciso marcar, né, mais porque já está feito. Se eu não tivesse marcado a seleção, eu não teria visualizado lá e aqui também não mostraria nada, né, de dados nos meus gráficos. O que eu iria ter que fazer, né, aqui na janelinha do lado do intervalo de dados, clico nela, iria lá, selecionava qual era a faixa de dados que eu queria, né, utilizo o botão ali para maximizar a janela novamente, tá? E vou escolher lá se eu quero as séries em linha ou em colunas. O que varia isso aí, né? Eu estando em colunas, por exemplo, está me mostrando os meses embaixo e as regiões na legenda. Eu passando para linhas, inverte essa posição, tendo, né, as regiões embaixo e agora os meses, tá, na minha legenda. Então é só uma opção, né, de a gente manipular o gráfico aí. Isso aqui vai se tornar bastante útil quando a gente trabalhar com gráfico de pizza, tá? Na guia série lá em cima, né, eu posso incluir manualmente outras séries, tá? Isso a gente vai usar posteriormente quando a gente tratar com anos, né, como referência. A gente vai ter que adicionar a série manual, séries manuais, aí um gráfico um pouco mais complexo a gente tem que inserir, né, algumas séries na mão, tá? Não é o nosso caso agora, então voltamos ali para o intervalo de dados. Completada a etapa 2 de 4, selecionei os dados que eu quero. Vou dar um avançar. Aí vocês têm as opções de gráfico, né? Então, que contemplam várias abas. Tá? Nessas abas vocês têm a primeira aí, que é o título do gráfico. Então vou botar lá vendas de camisetas. Vendas de camisetas, né, que seria da seleção brasileira aqui, tá? Então, deixo um tempo o cursor dentro, ele já me mostra lá
o título do gráfico. Se eu for digitar, se eu quisesse alguma coisa por exemplo, no eixo das categorias, deixa um pouquinho, olha lá, já botou. Então, por exemplo, eu vou digitar regiões aqui, né? Espera um pouco até ele processar, tá? Regiões lá embaixo escrito. No caso aqui fica nítido, né, que se trata de regiões. Se eu quisesse escrever no eixo dos valores aí, botar reais, vamos supor, deixaria um tempinho também e já estaria ali aparecendo reais, tá? Vou deixar em branco aí. Vou usar a coluna dos eixos, né? Então, eixo das categorias. Quero não mostrar o eixo das categorias embaixo, tá? Posso mostrar a categoria, posso mostrar escala de tempo, né? Então, tá algumas opções aí. E se mostra ou não o eixo dos valores. Temos também as linhas de grade, né? Que são as nossas linhas divisórias dos meus gráficos. Então, no eixo X se eu ponho linha de grade ou não, né? Se eu uso linhas secundárias ou não, e o mesmo para o eixo dos valores, né? Então, se a parede é 3D, se é linhas de grade secundárias ou não, né? Então, aí eu defino, né, como eu quero a minha visualização das grades. As grades são interessantes para a gente ter uma noção um pouquinho de onde se aproxima melhor o valor, né? Tá? Na guia legenda, então, mostra ou não a legenda e o posicionamento da legenda, né? Abaixo, canto, acima, direita, esquerda, né? Então, vou usar aí a opção de abaixo, tá? Temos a opção ainda dos rótulos dos dados na guia, né? Onde eu posso mostrar o nome da série, então ele vai repetir em cima das minhas colunas aqui, o janeiro, fevereiro, março, abril, né? Conforme o gráfico que eu estou usando se torna interessante. Temos também o nome da categoria, né? Então que ele vai pegar norte, nordeste, sul e sudeste, e vai mostrar para cada um dos gráficos. E a opção de mostrar o valor do eixo dos valores que corresponde ao meu gráfico. Então tá lá mostrando, por exemplo, essa coluna 20.800, lá que é este valor aqui. Tá? Então posso habilitar ou não conforme for as minhas opções. Tabela de valores, tá? Seria para mim mostrar os valores que eu tirei de dentro dessa tabela, né? Então ele monta uma tabelinha auxiliar aí mostrando os valores dessa tabela, tá? E ainda mostrar os códigos de legenda, né, ao lado aí para a gente saber do que a gente está falando, tá? Então tabela de dados serve para isso. Não vou utilizar essa opção, vou deixar desmarcado. Completei minha etapa 3 de 4. Minha próxima etapa é aonde eu quero criar o meu gráfico, qual local que ele vai ficar. Então eu posso criar ele como uma nova planilha, ele vai gerar nova planilha com esse nome ou com um nome que eu determinar aqui, ou eu posso criar ela como próprio objeto dentro da planilha, tá? Então vou criar aqui como objeto dentro da plan 1, que é a planilha que eu estou agora. Concluir, tá? Tá aí feito o meu gráfico, montado no meu gráfico. Interessante de nós sabermos, né, que cada parte do gráfico aí recebe um nome, né? Então o gráfico é dividido em várias partes. Por exemplo, se eu deixo o mouse aqui, eu tenho a minha área do gráfico. Se eu venho para cá, eixo dos valores. Aqui, área de plotagem, legenda, né? As minhas séries, né? Então série janeiro, série fevereiro, pontuário nordeste, o título do gráfico, tá? Aqui eu tenho a questão das paredes, tudo isso configurado conforme a gente pode ver na nossa próxima videoaula.